Ouvir a palavra de Deus, toca o coração dessa pessoa, toca a mente dessa pessoa agora pelo poder do nome de Jesus. Oh, Xaramacanta na Baia, fala, meu Deus, através da tua palavra neste lugar, liberando, meu Deus, a tua presença, Pai, através da palavra neste lugar, meu Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Espírito de Deus me revelou uma mensagem. Abra a tua Bíblia em 1 Reis. Aleluia. 1 Reis, capítulo 12. O Espírito de Deus me deu esta mensagem para pregar nesta noite para você ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus nesta noite. Aleluia. Não adianta eu querer pregar prosperidade, não adianta eu querer pregar cura divina, porque não é o meu ministério, na verdade, né? Existem pessoas com esse ministério, e o Espírito Santo de Deus me levantou para alertar a igreja, pregar uma mensagem profética que vem de encontro com a necessidade espiritual da igreja nesta hora final. Aleluia! E que Deus possa levantar pessoas aqui dentro também, que tenham uma mensagem profética, uma mensagem que bate de frente com o pecado, com o mundanismo que quer assolar a casa de Deus. Esta noite quero falar, estava orando agora, e o Espírito de Deus me revelou sobre a mudança da casa de Deus. Como nós estamos hoje, como a igreja está mudando. Por isso, abre a tua Bíblia, 1 Reis, capítulo 12, e o versículo... Aliás, 1 Reis, capítulo 13, versículo 1, palavra de Deus. Só vira uma folha, você já vai encontrar. 13 de 1 Reis, quando acharam, digam aleluia. Nos diz assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, dizendo... Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre si os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: esse é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará, e a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamou contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu as mãos de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendeu contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontou por ordem do Senhor. Agora o versículo 16, aliás, o versículo 17, nos diz desta maneira, um profeta falando com outro profeta: porque me foi dito pela palavra do Senhor, 17, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que fostes. Tornou-lhe ele: também eu sou o profeta velho, dizendo, tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Amém? Pode se sentar e aplaudir Jesus bem forte, com as palmas de vitória bem alegre para Jesus. Irmãos amados, a palavra de Deus aqui, no capítulo que nós acabamos de ler, 13, no livro de 1 Reis, está falando sobre o reino de Israel, que até o capítulo 12, o reinado de Israel era reinado por Salomão. O Salomão, um monarca, reinava este império, e todo Israel de 12 tribos estava sobre a liderança de Salomão. Porém, Salomão morreu, e seu filho Roboão se levantou no lugar como rei, porque naquele tempo, quando morria o rei, o seu filho devia lhe suceder no trono. Roboão foi tomar conselhos dos homens, chegou e perguntou para os anciões de Jerusalém, disse:
O que vocês dizem para mim, disseram para este povo que está pedindo para que eu venha aliviar o meu cajado, o jugo que meu pai colocou sobre as costas deles. Salomão, os anciões disseram, olha, fala benignamente com o povo e o teu reinado prosperará. Depois esse jovem, ainda Roboão, foi consultar os jovens, e os jovens, por não ter sabedoria divina, mandaram que Roboão viesse a aumentar o jugo da escravidão que o seu pai Salomão tinha aumentado. Ele aumentou o jugo e disse, meu pai vos feriu com cordas, chicotes, eu porém vou ser mais pesado do que vocês, vou ferir todo o povo com escorpiões, porque meu jugo vai ser mais pesado do que o do meu pai. Aconteceu então no capítulo 12 de 1 Reis, aqui que nós acabamos de ler, também o capítulo 13, a divisão do reino. No reino do norte de Israel se levantou outro rei que se chama Jeroboão II. E aquele homem disse, ou você, falou para Jeroboão, ou você alivia o nosso jugo, ou nós vamos se rebelar contra você. Então aconteceu a rebelião das 10 tribos que se levantaram e foram embora com outro rei, que é Jeroboão II. E ficou Roboão sendo rei de apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Neste momento, meus amados irmãos, o reino se tornou um reino iníquo, cheio de pecado, cheio de trevas, cheio de idolatria. Deus então abandonou o reino do norte que estava com Jeroboão, já não falava mais diretamente com aquele reinado, porque ali, meus amados irmãos, o pecado tomou conta daquele reinado. Então Deus levantou esse profeta que nós acabamos de ver aqui, veio o profeta, a Bíblia não menciona o seu nome. Ele veio de Judá até a cidade de Betel e começou a entregar a mensagem contra o altar que Jeroboão tinha edificado. Naquele altar, em Betel e também em Dan, Jeroboão levantou 2 bezerros para que o povo abandonasse a verdadeira adoração que estava em Jerusalém, que estava na capital religiosa, que é Jerusalém. Porém Deus levantou esse profeta para que profetizasse contra o altar, dizendo, altar, altar, assim diz o Senhor, você vai se fender pelo meio, as cinzas vai cair pelo chão, porque eu sou o Senhor Deus. Neste altar eu não estou, neste altar, ainda que você sacrifique, eu jamais vou aceitar a oferta da casa de vocês, do altar de vocês. O que eu mais observo através da palavra de Deus aqui, meus irmãos, é que a Bíblia Sagrada diz que quando Jacó teve uma visão, através de uma revelação profética, Jacó viu e colocou uma pedra em um lugar e disse, esse lugar será chamado Betel, porque aqui está a casa do Senhor. Quão terrível é este lugar! Agora eu observo através da palavra de Deus, que aqui já no capítulo 13 de 1 Reis, a casa de Deus, um lugar chamado Betel, a casa de Deus está corrompida, já tem um altar diferente dentro da casa de Deus, e é isso também que está acontecendo nesses momentos finais da igreja. Muitos altares estão sendo levantados de uma forma diferente dentro da casa de Deus, estão levantando coisas diferentes, pelo qual Deus já não pode mais falar, pelo qual Deus já não pode mais profetizar. Mas nessa noite eu estou pregando a palavra aqui para você. Se você acreditar, Deus pode restaurar também o teu altar espiritual e levantar a sua vida e te dar vitória, e também vitória para a nossa igreja em nome de Jesus Cristo. Irmãos amados, deixa eu explicar algo aqui que é uma revelação divina esta palavra. Quando a adoração saiu do centro de Jerusalém, as pessoas já não conseguiam vencer mais as batalhas. Israel se tornou uma nação fraca, uma nação derrotada. Qualquer pessoa do povo inimigo lhe destruía, lhe tirava a paz, lhe massacrava. Porque Deus já não estava mais dentro daquilo que Jeroboão fez. Agora o que eu, através da revelação divina, o Espírito de Deus fala comigo, eu entendo, pela palavra de Deus, é que no meio dessa confusão de reino, dessa confusão religiosa que nós acabamos de ler aqui, foi que Deus levantou um profeta verdadeiro para pregar a verdade contra aquele altar mundano de outro Deus. Porém a mensagem acabou de ser entregue. O altar se fendeu no meio. As cinzas se derramaram do lado do altar. E o profeta Deus disse desta maneira:
Você foi pelo caminho, porém não volte pelo mesmo caminho. O que Deus estava querendo dizer através desta palavra é que eu abandonei aquele povo. Como sinal que eu desprezei aquele povo, você volta até por outro caminho, porque eu não vou mais de encontro com esse povo rebelde que abandonou a minha presença, abandonou a minha glória, os meus fenômenos para sacrificar a Deus de bezerro que aprenderam a adorar lá no Egito. Mas no meio dessa confusão religiosa, Deus sempre levanta profetas verdadeiros. Homens que pregam a verdade, e esse profeta foi inspirado por Deus e foi lá e pregou a mensagem. E disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Esse sacrifício que vocês estão sacrificando, Deus vai levantar um homem chamado Josias. E ele vai queimar os ossos humanos dos sacerdotes nesse mesmo altar que vocês estão sacrificando. Deus é fiel. O que mais me impressiona na palavra de Deus é que 127 anos antes desse jovem Josias nascer, o profeta lhe deu o nome. Depois de 127 anos, esse jovem nasceu. Como foi profetizado por esse profeta que pregou a verdade, aconteceu. 127 anos mais tarde, o profeta Josias nasce, ama a Deus, serve a Deus, faz uma reforma na casa de Deus e pega os sacerdotes, os ossos daquele sacerdote que havia morrido, manda arrancar da sepultura e manda atacar fogo naquele altar mudando, naquele altar que era altar para o bezerro de ouro. Assim Deus também quer dizer para você nesta noite que muitas pessoas estão tentando deturpar a palavra de Deus. Nós pregamos a verdade aqui, porém tem muitas pessoas ao nosso redor querendo deturpar a palavra de Deus e não querem acreditar na verdade da palavra de Deus. Mas passa o tempo ou não passa, a palavra de Deus vai se cumprir, porque Deus é fiel. E quando Deus levanta o profeta verdadeiro e coloca a palavra na boca do profeta que é verdadeiro, cedo ou mais tarde a palavra se cumpre e o povo tem que dar glória a Deus e saber que Deus falou. Aleluia. Mas aí o profeta velho que é aí que eu quero chegar, viu uma mensagem nova. Ninguém tem a coragem de pregar contra aquele pecado de Jeroboão. Deus é fiel. Jeroboão tacou o dedo na cara do profeta, tacou o dedão assim, pega ele. E a mão dele não podia voltar mais, porque Deus travou. Aí ele precisou se humilhar. Falou: não, ora a Deus para minha mão voltar, e a mão dele voltou ao normal. Mas, nessa confusão religiosa, Satanás instigou um profeta velho para deturpar a nova mensagem. O profeta foi lá, profetizou, estava indo embora, tranquilo, ia embora, talvez alegre porque tinha cumprido o mandato de Deus. Os filhos do profeta velho, aqui do versículo 11, do capítulo 13, de 1 Reis, chegaram em casa tudo alegre, contando: pai do céu, você não sabe o que aconteceu. Chegou um homem diferente aí, creio eu que meio barbudo, um homem totalmente diferente dos demais, tacou-lhe o dedo na cara do rei, profetizou contra o altar que o rei tinha levantado em Betel, aquele lugar, pai, aonde Deus falava. Lembra que Betel, Deus disse dessa maneira: esse lugar é minha casa, esse lugar é terrível, a porta dos céus. O profeta chegou lá e tacou o dedo naquilo ali, dizendo que tudo aquilo ia abaixo, porque não estava adorando o Deus verdadeiro, pai. E o pai dele falou: nossa, que profeta corajoso é esse? Prepara um jumento para mim que eu vou atrás desse homem. Prepararam o jumentinho. O homem montou em cima do jumentinho, o profeta velho que já não via nem direito, e foi correndo atrás, e o homem de Deus estava indo embora. Você vai entender a revelação profética da palavra. Indo pelo caminho, indo embora. De repente o profeta gritou: para, e o homem parou. E foi. Você é o profeta, o homem de Deus? O profeta disse: eu mesmo. Foi você que profetizou contra o altar de Betel e de Dan? Foi eu que profetizei. Pois eu tenho uma palavra para você. Deus deu uma ordem para aquele homem profeta, o verdadeiro, dizendo: você vai, não coma naquela terra pão, não beba água e nem volte pelo mesmo caminho, como sinal da minha recusa pelo aquele povo rebelde. Porém o profeta velho, inspirado, enganou o profeta de Deus e falou: ei, eu também sou profeta como você é.
Também sou homem de Deus, como você é. Eu também prego as mensagens e profetizo como você profetiza. Para você ter uma ideia, o Senhor apareceu para mim e falou para mim vir correr atrás de você, mandar você voltar embora e comer pão na minha casa, se fortificar e depois pegar o teu caminho e seguir embora para tua casa de novo. E o homem acreditou naquela mensagem profética do profeta velho e voltou embora, comeu pão, estava comendo, enchendo a barriga, saboreando. De repente na mesa, Deus toma o profeta velho, esse homem que enganou o profeta verdadeiro e está com o dedo na cara do profeta verdadeiro e diz: assim diz o Senhor, porque fostes rebeldes a minha voz, voltastes para casa e comeste pão no lugar que eu disse que não era para comer, bebeste água no lugar que eu disse que não era para comer, e está voltando pelo meu caminho, o teu corpo não vai entrar dentro da sepultura, porque fostes rebelde à ordenança do Senhor. Aonde foi que Satanás levantou esse profeta? Em que período Satanás levantou esse homem? No período que a igreja, que o povo de Israel estava mais precisando da glória de Deus, passando por uma crise espiritual como nunca passou em sua existência. É assim que acontece também com a igreja. É assim que está acontecendo no meio dessa geração. Os profetas velhos dos dias de hoje são os homens que já viram a glória de Deus. Igrejas que presenciaram fenômenos que através dos fenômenos passaram, cresceram, porém hoje estão deturpadas. Já não tem mais a glória de Deus. E nós estamos anunciando uma mensagem nova. E a igreja nova velha está querendo deturpar essa nova mensagem. Para de confundir, para fazer você não chegar no céu. Qual será o final da igreja enganada? Destruído por leões, como foi o caso desse profeta verdadeiro que acabou sendo destruído por Deus. Não pode entrar dentro da sepultura? Vamos dizer que a sepultura aqui simbolizaria a nossa igreja não podendo entrar na glória. Porque o engano de Satanás está por todos os lugares. Ainda ontem eu estava no casamento da minha prima. Casamento de crente. Deveria ser uma beleza, uma maravilha, né? Mas olha a confusão de Satanás. De repente, fizeram a cerimônia, bonito. Coisa linda, aquela coisa programada. Dava vergonha de um sapato furado lá no meio daquele povo rico. Aleluia. Porém, acabou a cerimônia. Houve aqueles abraços do noivo e da noiva. Aquela coisa bonita. De repente, chegou a hora dos comes e bebes. E eu observando, será que esses crentes são de alguma igreja pentecostal? Será que... Não sabia até de que igreja era minha prima. De repente, meus irmãos, a confusão religiosa, Satanás, que é enganador, que deturpa a palavra de Deus, eu olho, lá vem um ancião com 3 gradados de cerveja e 4 de vinho tinto. Ah, meu pai amado, e mandou cerveja e vinho tinto nos crentes. Os crentes bebiam, e olhava para mim, achava estranho não estar bebendo ali, no meio daquele povo. O que é isso? São profetas velhos. Quantos anos tem essa igreja que estou falando para você? 132 anos, olha o Brasil. São homens que não acreditam em uma nova mensagem como essa que eu estou pregando. E eu prego, ou os profetas de Deus pregam, e eles querem deturpar. Podem tentar deturpar e não acreditar. Mas você pode acreditar ou não. Mas a nossa igreja que é pequena, simples, é fiel a Deus. Eles terão que acreditar quando ela entrar no céu com Cristo. E essas igrejas mundanas, os profetas velhos, então ficar aqui na terra e ter que enfrentar o período da grande tribulação. É? É isso aí, irmão. É a palavra de Deus, é a verdade. O que aconteceu é o seguinte. Nesse capítulo 12, deixa eu lhe explicar. Deus estava lá no centro de Jerusalém, como Deus também levantou a visão missionária, levantou a tua vida, está na tua vida, está no centro da tua vida. Aí você adora Deus, aí você pula, você fala em estranho, você sente o poder de Deus. Porém, Jeroboão, o homem rebelde, ficou com tanta tribo, 10 tribos. Ele pensou consigo mesmo. Nossa, Deus está em Jerusalém. Se eu não precisar ir, se eu não inventar um Deus aqui, não criar uma nova novidade,
O meu povo, eles amam a Deus, eles adoram a Deus, eles gostam do Deus de Israel. Vai tu para Jerusalém com Rebolão, eu vou ficar sozinho, e daí? Não valeu a pena eu dividir o reinado. Então falou, já sei o que eu vou fazer. Israel tem Betel como a casa de Deus. Eles acreditam que Deus está ali e Deus também se revelou lá na tribo de Dan. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eles saíram do Egito, trouxeram os costumes do Egito, que lá no Egito eles tinham que adorar o bezerro de ouro lá no Egito. No Egito eles adoravam aquele bezerro porque Faraó obrigava alguns a sair no meio e ama aquele bezerrinho. Eu vou levantar o bezerro aqui em Betel, porque eles acreditam que aqui é a casa de Deus. Eu dentro do pão da casa de Deus aqui, eles não vão para Jerusalém, eu vou ficar poderoso, porque aqui também tem adoração. Eles vão adorar como eu quero, e não como Deus de Israel quer que eles adorem. E é isso também, trazendo para os dias de hoje, que está acontecendo. Meus irmãos, para impedir o crescimento da obra de Deus, a visão missionária está crescendo assustadoramente. Por isso, o pastor, o Jeroboão II, sem glória de Deus, e aquele pastor dizia, olha, a visão missionária está crescendo, o nosso ministério antigo, porém nós não podemos ficar assim, já sei que nós vamos criar em Curitiba para conter um pouco o crescimento da visão missionária, para deturpar um pouco, num bom sentido. Ele pensava assim, vamos criar em Curitiba os Gideões Missionários 2, vamos levantar em Curitiba o novo bezerrinho de ouro, que não vai precisar o povo ir na visão missionária, ouvir doutrina, receber milagre, porque trazendo pregadores estrelados para cá, nós levantamos os Gideões Missionários 2, movimentamos Curitiba, assim impedimos o crescimento da visão missionária, impedimos o crescimento da obra de Deus, que é verdadeira. Mas eu quero dizer uma coisa para Satanás nesta noite, que a Bíblia diz que as forças do inferno não prevalecem contra a igreja, e assim Deus que dentro dela tem a presença de Deus. Não precisa levantar bezerrinhos todos novos e novas mensagens eu estou dizendo para você. Jamais atrás disso aí. Labacaça, labacanda, labaxuricaia. O povo gosta de uma novidade, né? O Espírito de Deus está me levando para essa área. A Bíblia diz em Gálatas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do Senhor, vos anunciamos outro evangelho, seja anátema, maldição. Maldição. Se o anjo vier e falar diferente do que nós estamos falando, é maldição, é praga. Nem apegue a isso aí, porque não foi Deus que falou. O que enganou o homem de Deus foi uma nova revelação. O anjo do Senhor apareceu a mim, falou, volta, come, bebe pão nessa casa e volta pelo teu caminho. O que está enganando as pessoas hoje são as novas revelações. Novas revelações que estão surgindo hoje em dia no meio da igreja. Hoje em dia, dentro de tantos movimentos aí, a pessoa não diz que recebe uma nova revelação. Ah, eu recebi uma nova revelação, para vocês terem ideia. O anjo do Senhor falou comigo e me trouxe uma nova revelação sobre a gargalhada de Isaac, para vocês terem uma ideia. Existe uma igreja chamada Vineyard. Essa igreja, meus queridos irmãos, o pastor que recebeu a nova revelação, o Senhor apareceu para ele e falou, as igrejas aí estão se apostatando na fé, não tem mais unção, mas eu te levanto para você trazer unção. Abra a tua Bíblia e veja o que eu prometi para Sara. Lembra? Eu hoje falava para ele que eu prometi para Sara dar um filho para ela. Lembra que ela deu uma gargalhada? E por isso eu dei o nome do filho dela de Isaac, que significa risada, gargalhada, risonho. Lembra que ela deu risada? Quem que fez ela dar aquela risada? Foi quem? Foi eu mesmo, o anjo do Senhor. O anjo falou para esse pastor, porém, você vai levantar esse novo movimento, e vai levantar essa nova igreja, e vai colocar o nome de Vineyard. E você vai trabalhar na igreja, justamente com as gargalhadas na igreja. A igreja é tão estridente, novas revelações, profecias, desobedientes, velhos, que não obedecem à voz de Deus. Está pregando o pregador lá, de repente estou pregando a mensagem que eu acho que vocês estão quietinhos aí. De repente tem um pregador, tem um no meio da igreja,
Ninguém sabe se está rindo do pregador ou o pregador de fora se assusta. Por incrível que pareça, isso é verídico. Você pode perguntar. Eles dizem também: olha, Deus me revelou sobre o uivo do leão da tribo de Judá. Não vem deles dar glória a Deus? Eles uivam como leão. Uivam. Imagina você aí, irmã, na igreja, querendo servir a Deus, de repente seu irmão de lá dá um uivo de leão do seu lado. Você se assusta, irmã. A Bíblia diz que o nosso culto que nós temos que prestar para Deus é um culto racional. Você tem que saber o que você vai falar para Deus. Nessa igreja, como aconteceu aqui, o anjo trouxe uma nova revelação para ele. Eles rolam pelo chão, rolando pelo chão, dizendo que não tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças como águia. Os crentes desses movimentos malucos saem voando que nem águia na igreja. O que está acontecendo com você, irmão? Eu estou cheio do Espírito Santo. Ele me fez ser uma águia. Veja como eu vou livremente. Veja se pode uma coisa dessa, irmãos. Para vocês terem uma ideia, eu lembro, eu não era crente. Até o Globo Repórter foi lá fazer uma entrevista nessa igreja. Chegou na igreja, passou na televisão, no Brasil inteiro, no ano de 95. A câmera filmando os crentes, tudo grudado na parede. Eles ficam cheios do Espírito Santo, colocam as mãos deles na parede, os pés, ficam tentando subir na parede. Tentam subir na parede, escalam, testam de novo. O que está acontecendo, irmão? Estamos passando por cima das barreiras do inferno. Por que acontece isso? Por que acontece? Porque querem trazer novas revelações. São profecias velhos, como esse aqui que diz: olha, eu também recebi do Senhor uma missão para você voltar para a minha casa. Come e bebe, quando não era Deus que estava dizendo, era Deus provando a fé daquele profeta verdadeiro para ver se ele acreditava naquilo que ele havia dito. E nem o profeta verdadeiro acreditava naquilo que ele tinha dito. Voltou para lá, comeu, bebeu, estava indo embora. Deus é fiel. Um leãozão sai do meio da mata. Eu acho que olha para o homem de Deus, o profeta que foi enganado. Falou: obrigado, meu Deus, pelo rango que o Senhor acabou de me preparar aqui. Avou em cima do profeta de Deus, que foi enganado pelo profeta velho, pela nova revelação, e mata o homem de Deus. O interessante é que Deus havia dito que era ele que ia ser morto. O leão poderia matar o jumentinho dele também. O jumentinho dele ficou do lado do corpo do homem de Deus lá paradinho, e o leão também sentadinho do lado do corpo do profeta de Deus. Aí avisaram: mataram o homem de Deus. Aí a mente do profeta velho se abriu. É o que vai acontecer. Hoje nos massacram. Diz: olha, a igreja do pastor Alexandre, a igreja missionária, não pode nada, lá é proibido, lá é tudo proibido, aliás. Inventam mensagens para nos atingir. Porém, brevemente, essa igreja não vai estar aqui mais. Então a mente do profeta velho vai se abrir. A mente das velhas igrejas vão se abrir e vão ver: meu Deus, eles estavam certos e nós está todo o tempo errado. A palavra daquele homem se cumpriu, como Deus havia dito mesmo. Levanta as mãos e diga: glória a Deus. É ou não é agora que o Satanás está querendo arrasar com a casa de Deus? Você fala em língua estranha aqui, irmã. Você glorifica a Deus aqui, de repente você liga o teu rádio, escuta um pregador lá dizendo: olha, nós abrimos a mente agora. Esse negócio de dar muito glória a Deus na igreja, dar muito aleluia, falar em língua estranha, isso aí foi para Martinho Lutero no tempo da reforma, agora acabou. A igreja cresceu, a igreja prosperou, a igreja não precisa mais tanto daquela glória, daqueles milagres. É isso que a palavra de Deus diz. Não é? Porque estão deturpando a palavra de Deus. Quantas irmãs aqui já sofreram e estão sofrendo? Hoje em dia você vai evangelizar. Ó, irmã, pega e fala: aceita o folhetim da palavra de Deus. Deus abençoe. Também sou evangélica. Deus abençoe. Eu também sou crente.